Que tal uma febre de devocional? Todo mundo sabe, tem devocional até divertidamente e nada contra isso. Mas a pergunta que fica é como a gente pode se utilizar dessa ferramenta que é tão valiosa? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isa e no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco dessa ferramenta que é um auxílio, né, na nossa vida cristã, ali na nossa prática cristã diária, que são os livros devocionais. E que eu confesso que tinha um tempo que eu tava, sem nenhum livrinho. Tava fazendo meu devocional ali e tal, e conversando com uma amiga, ela me fez lembrar de quão valiosa e preciosa essa ferramenta e é exatamente isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, como que a gente pode estar se utilizando dessas ferramentas que são muito valiosas para nossa vida. Para começo de história, eu só queria enfatizar que não é você ler isso aqui, né, ler um desses livros e só ler que vai ser o seu devocional, porque tem muita gente hoje, né, que fala assim, eu tô fazendo meu devocional, aí você pergunta e a pessoa fala que tá só lendo o livro. Então, não é necessariamente um devocional, você tá lendo um livro de devocional, mas isso não se resume ao devocional, né? O devocional é uma prática maior, que se vocês quiserem, nos próximos vídeos a gente pode estar comentando a respeito disso, eu posso trazer um pouco mais do que eu sei e a gente dividir nossos conhecimentos a respeito de tudo isso. Eu tenho alguns, como vocês podem ver, selecionei alguns dos que eu tenho. E dentre esses que eu tenho, tem alguns que me chamaram mais atenção, que eu gostei mais, a didática, a forma que falaram. Vou apresentar pra vocês rapidinho meus devocionais e como que eu divido eles, mas se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo depois sobre isso. Inclusive deixa aí embaixo se vocês têm esse interesse, mas apresentando rapidinho pra vocês é isso. Eu tenho devocionais que são anuais e devocionais que são temporários, né? Tipo, no mês, é uma temporada, durante um mês, ou durante 40 dias, ou durante, sei lá, 3 semanas. Tem variações, né? Eu vou usar esse aqui porque ele é um dos meus queridinhos. Eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu ouço falar do pão diário e meus pais liam pão diário, né, todos os dias, tinham essa prática de fazer devocional ou culto em família utilizando isso, então eu tenho um pouco de afinidade, sabe, por ele. Ele é bem básico, mas ao mesmo tempo ele é bem complexo, então eu gosto muito dele, porque ele consegue atender todos os públicos, né? Na minha cabeça ele é assim. Inclusive, comenta aí embaixo qual devocional que você mais gostou, pra ajudar outras pessoas também. Eu, Isabela, no caso, esse aqui é um dos que eu mais gosto. Se eu pudesse indicar pra qualquer pessoa, seria esse. E aí, por que que eu gosto dele, né? Porque ele tem a data, e depois da data, ele vem com um tema. Então, no caso, aí, 15 de outubro, eu abri dia 15 de outubro, e o tema é os planos de Deus pra você. E aí ele vem com um versículo, e o texto que ele discorre aqui embaixo é com base nesse versículo. Às vezes eles usam histórias, tipo assim, uma história de alguém que fez alguma coisa, tipo, viajou e tal, e ele interliga com esse versículo. Então já ajuda muito na meditação da palavra, de trazer a palavra pro nosso dia a dia, que é a parte favorita minha, é de trazer a Bíblia como se fosse o nosso manual, né? Como se fosse não, porque ela é o nosso manual. Pode trazer aplicações pra nossa vida, pro nosso dia a dia. Agora, como que eu uso isso na prática? Primeiro, antes de tudo, eu oro, porque, né, a gente tá na presença de Deus, a gente quer estar na presença de Deus. Peço auxílio ao Espírito Santo para que ele venha clarear as coisas, trazer coisas que eu preciso aprender, me ensinar, me moldar, me fazer ser mais parecida com Jesus e principalmente entender aquilo que eu tô lendo, né? Peço essa ajuda, eu peço ao Espírito Santo, me ajuda, clareia, abre os meus olhos, me faz entender, me faz enxergar. E aí depois disso, eu, Isabela, não tô falando aqui que é uma regra ou que você deve seguir isso, até porque cada pessoa tem a sua forma de fazer. Então, essa é a minha forma particular e peculiar. Eu gosto de orar. Primeiro, antes de tudo, eu oro. E aí logo depois disso, eu leio o devocional, agora que eu tô, né, de volta aos livrinhos de devocional. Então, eu pego meu devocional e leio meu devocional. E aí aqui no devocional tem a data, né? Então, eu abro com a data, eu coloco, tem o tema e depois do tema tem o versículo e a história, né? Que eu falei pra vocês que eu gosto muito das histórias, né? De como que conta e tal. E aí aqui no final tem uma oração curta. Você pode utilizar dessa oração pra já fazer a sua oração, né? Já engatar e já fazer. Tem perguntas também pra gente fazer refletir. Então isso é muito bom porque não é só a história, não é só o versículo. Tem as perguntas também a respeito do tema. E por último, uma coisa que eu gosto muito é que eles colocam a Bíblia toda em um ano. Então, se tu fizer certinho exatamente o que tá colocando aqui e ler exatamente o que eles estão, né, indicando pra ler, durante o ano todo você vai ter lido a Bíblia toda. Então, pros cristãos que nunca leram a Bíblia toda, é uma indicação super válida, porque você tá aqui, né, você lê o versículo e tudo, e depois você ainda tem a leitura bíblica. E aí, se você quiser, depois você faz um estudo aprofundado, enfim. Mas a forma que eu utilizo isso aqui é mais ou menos isso. Eu pego, eu oro, e aí eu leio devocional, e aí depois eu leio esse devocional, né, a meditação que tá aqui, como eu falei pra vocês, eu vou ler o texto que ele colocou aqui. E eu, Isabela, gosto muito de ler o que ele colocou aqui. Então, com base no texto que ele colocou aqui, que nesse dia aqui é Salmos 37, o versículo 3 ao 7. Eu vou lá e eu leio. Como é Salmos é curtinho, eu acabo lendo o capítulo todo, eu fico lendo, meditando, debruçando, interligo com a história que eles colocaram aqui. E aí eu escrevo, eu medito, eu oro, eu entrego a minha vida, eu coloco, né, as minhas petições diante de Deus. Nessa hora é ideal que você coloque uma música, mas eu, Isabela, confesso que eu tenho um pouquinho de dificuldade nessa questão de colocar uma música de adoração. Eu sou muito da palavra. E essa é uma coisa que eu tenho aprendido muito com meu marido, de me debruçar mais na adoração, sabe? De ter mais esse tempo de deleite na adoração, sabe? No vinho que falam, eu sou muito do pão. Como eu falei pra vocês, o TSD ele é livre aqui, eu só tô dando meio que um norte, sabe?
sabe? Um caminho daquilo que eu faço. Eu não tô falando que é regra, eu tô falando só que é uma coisa que eu faço e trazendo pra vocês de uma forma prática como que essa ferramenta pode auxiliar e agregar muito a nossa vida espiritual, porque não é só você ler, mas é você ler e trazer vida para aquilo que você lê, sabe? É você meditar, é você ir na Bíblia, é você gastar tempo com Deus, é você descobrir aquilo que Deus quer falar ao seu coração e você meditar sobre isso, e não só no tempo do seu devocional, mas durante todo o seu dia, sabe? Tem coisas que Deus me fala e aquilo ali fica martelando na minha cabeça, martelando, até que eu falo, Deus, o que eu faço com isso, sabe? Então, eu não tô falando que esse é o melhor caminho de todos, eu acredito que no caminho, né, durante você estar fazendo, Deus vai estar te mostrando o que fazer, como seguir, como fazer. Eu, Isabela, tenho muitas outras ferramentas que eu utilizo para que esse tempo seja realmente prazeroso, sabe? Que tenha prazer e que eu faça exatamente aquilo que eu amo fazer, sabe? A palavra de Deus, eu sei que ela é prazerosa, mas existem coisas que eu, Isabela, gosto de fazer, então eu acabo agregando, né, trazendo isso para que tenha mais prazer, que isso me gere mais prazer e que seja da minha rotina, sabe? Que entre na minha rotina eu ter essa prática. Inclusive, são vídeos que eu quero muito trazer aqui no canal para vocês depois, de práticas que eu tenho, de ferramentas que eu utilizo para o meu devocional. Espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido e que principalmente tenha criado no seu coração esse desejo, esse anseio, tipo assim, cara, eu vou atrás, eu vou fazer meu devocional, eu vou fazer. Tenha criado essa sede, sabe, dentro do seu coração. Acho que esse é o meu maior anseio, que esse vídeo tenha gerado essa sede, essa expectativa, essa vontade de você se deleitar e se debruçar na presença de Deus. E se necessário for, utilize as ferramentas que estão à nossa disposição, porque a gente tem várias, né? É isso, gente. Um beijo pra vocês. Deixa o like, comenta, por favor, compartilha com algum amigo. É isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!